Eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Bem-vindos a mais um episódio do podcast 40 mais pode. E agora com casa nova. Casa nova, chique, né, amiga? Chiquérrimo, Tô adorando o lugar. Mas não tá bom, viu? O Diego falou que não tá bom ainda. Não, pra ele nunca tá bom, né, amiga? Ele sempre quer melhorar mais. Sempre tem uma coisinha pra fazer. Uma hora o espelho, outra hora não sei o quê, outra hora não sei o quê. Mas tá bom. Pra mim tá bom. Vamos falar da nossa convidada? Vamos, hoje vai apimentar aqui a história. Hoje vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Ela é mentora de mulheres. O seu trabalho é despertar a feminilidade e o poder pessoal. Sexualidade, autoestima e confiança. Bem-vinda, Natália Fernandes. Amei essa apresentação. Obrigada. Tudo bem? Que lindas. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Prazer te receber aqui. De prazer eu entendo. Entende bastante. Natália, a gente estava até comentando, né, antes de começar o programa, a gente estava falando sobre o todo, né? Sobre ser o todo, se conhecer por um todo. Porque não adianta você estar com a vida profissional aqui, né? A sua vida pessoal, né? Aqui. A feminilidade. E a feminilidade lá embaixo. aqui, né? Então, a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Fazer um equilíbrio desse todo. Senão, a gente não consegue se conhecer, né? Se identificar ali. Eu digo, já algumas mulheres estão muito bem posicionadas na carreira, e aí a hora que você está num churrasco com ela, você está sentada ali com as amigas, ela começa a falar, nossa, meu relacionamento vai tão mal. Aí eu como mãe, minha maternidade... Então você vê que não há um equilíbrio entre a sexualidade dela, né, consigo. Então, isso tudo acontece porque a gente não se conhece de fato. As pessoas não se conhecem. Por exemplo, eu não me conhecia. Eu achava que eu me conhecia e, na realidade, a gente não se conhece. Então, como a gente diz que autoconhecimento é um caminho sem volta, a sexualidade também está ali dentro. Então, é muito importante a gente buscar esse equilíbrio, porque sempre vai ter alguma área da nossa vida que vai estar muito mais ativa que a outra. Só que o que as pessoas não sabem é que para todas as áreas da vida, você depende da sexualidade. Então, se você não está com a sexualidade bem resolvida, pode ter certeza que muita coisa da sua vida está em desequilíbrio. Natália, e também eu acredito que a idade, ela traz um pouco isso pra gente, assim, da libertação. Eu vejo, assim, quando eu tinha lá 20, e hoje o sexo, com 20 e hoje pós os 40, é totalmente diferente. Hoje você é mais liberta, você vai para a cama com vontade mesmo, você vai com outra cabeça. Eu acho que lá com 20 não era muito tabu, era muita coisinha, você ficava assim, ai meu Deus, tô com Aqueles vergonha. bloqueios da nossa Ai meu Deus, vida, né? não é? E tinha uma coisa também, e tem até hoje, né? É que a gente, quando tá mais jovem, a gente pensa em quantidade. Também tem E hoje isso. a gente pensa muito em qualidade, a gente qualidade. vive pela qualidade da vida qualidade. sexual. E, lógico, o autoconhecimento também, mas tem isso, tem essa mudança da nossa mentalidade sobre o que é bom. Lá na quantidade, a gente não sabe o que é bom. Então, isso, para tudo na nossa vida, de novo, a qualidade vai ser, tanto para a vida na cama e fora dela, vai ser o princípio da gente buscar esse equilíbrio. E aí, se conhecer e se permitir se mergulhar em você, é onde vai fazer a gente, inclusive, aprender a falar não. É onde vai fazer a gente... Vai fazer a gente entender sobre as nossas escolhas, sobre quem realmente eu sou e o que eu gosto. Porque lá na adolescência, a gente não sabe nem o que a gente gosta. Muita coisa a gente faz. Ainda tá experimentando, conhecendo, vivendo, tirando dúvidas, né? Tá indo tudo. Nosso corpo funciona diferente. Curiosidade, funciona diferente, né? Então, eu acho que essa questão que a Carla falou Do sexo. de mais vontade, não é que talvez não seja vontade, eu acho que talvez tenha a vontade, mas acaba não sendo tão satisfatório, né? Porque os bloqueios, existem os bloqueios, os tabus, Sim, né? sim. Que vai freando. E aí, quando a gente está nessa idade, a gente já sabe que o sexo, ele é uma liberdade, uma expressão corporal, né? Sim. É aquela troca, né? E aí é por isso que a gente consegue se soltar mais, é por isso que a gente, né,
faz com mais prazer, é por isso que a gente se realiza Exige mais, né? mais, a gente exige mais. Sim, a gente fica mais Tá exigente. Não tem exigi- mais Tá mais essa. seletiva, mais Não tem exigente. mais essa, é Então. só qualquer coisinha ali tá tudo bem, não é É assim. porque você não conhece, né? Então, o conhecer, você acha que é aquilo ali Por mesmo. isso é, que fala ponto. assim que mulher de 40 a mais tá voando. Os homens tá dando conta das mulheres depois dos 40, não, hein? E tem uma coisa muito legal que eu costumo ensinar em palestras, porque aí tem aquele monte de gente de idades diferentes, Sim. né, de Sim. perfis diferentes, mulheres casadas, solteiras. Então, nos eventos eu gosto muito de explicar o que é sexo e o que é sexualidade. São coisas totalmente diferentes, né? Sexo é o que a gente faz O ato. dentro lá da nossa intimidade, e sexualidade é como a gente vive. Se a gente não souber viver bem a nossa sexualidade, a gente não vai conseguir ter qualidade no sexo. Então, uma coisa precisa estar muito bem esclarecida para a gente viver a outra. Então, lá na adolescência, como você disse, lá no início do namoro, a gente está somente fazendo sexo. É. A gente não vive a nossa sexualidade. E aí a gente chega agora e fala: o que é sexualidade então? Como que eu vou olhar para minha sexualidade? Então, ela tá na sua postura, ela tá no seu jeito de sentar, ela tá naquele decote que você sabe valorizar, aonde você sabe, inclusive, destacar os seus pontos fortes. A Sim. sexualidade, ela tá na sua fala, ela tá naquele jogar de cabelos, no cruzar de Então, pernas. existe muito julgamento, né? Eu vejo até alguns memes assim no Instagram mesmo, né? De você conseguir definir uma pessoa, né, sexualmente, pelo comportamento, pelo jeito que fala, pelo jeito que se Sim. veste. Você, como sexóloga, tem esse perfil, tipo, de você olhar pra pessoa e falar, essa pessoa. Ai, Você- conta então pra nós. Os homens fazem muito isso, né? Eles você observam muito conhece, isso. você reconhece, na realidade, acho que essa é a palavra, a sexualidade de um ser humano através da felicidade dele. Uhum. É muito fácil você identificar uma pessoa que tem uma sexualidade descomplicada, bem resolvida, que tem libido. Nossa senhora, eu tô muito então descomplicada, muito. Porque, você imagina, uma pessoa que não tem libido pra viver, como que ela vai ter uma libido pra namorar? Sim. Né? Então você conhece muito bem. Você quer olhar para a felicidade de uma pessoa, é você olhar para a sexualidade dela. Não tem como, não tem erro. Então você pode perceber que tem mulheres que são mais cabisbaixas, são mais quietas, elas não têm esse olhar para a vida, para o universo. São mulheres que são mais retraídas, né? Tem postura de uma mulher mais retraída. Isso não tem a ver com se arrumar, Tá. com estar bonita, com estar com uma calcinha fio dental. Não é isso. Isso envolve a sexualidade, Sim. mas não é isso. Por isso Que define, brinca, né? que quando a mulher tá de mau humor, coisa ela não tá transando. Tá enchendo o nosso saco porque não tá transando. Tá dormindo de calça A gente jeans. brinca com... Sim, Porque tem como é que muito a a gente tem ver. a nossa energia feminina tão aflorada, tão ativa. Vamos falar do homem? Tá. Na brincadeira aqui? Quantas vezes a gente já passou por um determinado homem e às vezes a gente nem viu o rosto dele? Vamos pensar num banco, num supermercado, e aí você... Nossa, que homem O cheiroso. cheiro, né? O coitado vira. O Jurandir. Meu Deus. Eita, que homem feio, gente. Mas Com essa camisa sem passar, com essa barba por fazer. Então, nós, o homem é visual. Nós também somos, Sim. sabe? Mas a gente tem outras coisas que ativam o nosso desejo. Outros sentidos. Exatamente. Então, tem muito isso que a gente desperta com a nossa sexualidade. E aí, já com o homem é diferente. O homem é extremamente visual. Às vezes a gente não tá cheirosa. Ai, hoje esqueci de passar perfume, mas nossa, recebi uma cantada na rua. Ou você tá saindo da academia, né? Isso, né? Tô descabelada, tô suada. Eu gosto de contar um episódio que uma cliente uma vez me contou no curso, que ela falou: Nath, final de festa, dia de casamento, eu tomei banho 4 horas da tarde. Tô Tô derretida. toda suada. Eu tava dançando de chinelo no casamento, a havaiana que a noiva deu.
Meu marido, 2 da manhã, queria namorar e eu disse que não, ele ficou bravo. E eu acho que essa história foi uma história que repercutiu muito, porque eu falo muito sobre isso. Gente, é a realidade. O desejo, ele não escolhe a hora que você tá limpinha ou a hora que É, você tá descabelada. descabelada. Então é muito importante a gente entender como que nós funcionamos. O desejo, ele é igualzinho à fome. Então, quando a gente tá com fome, muitas vezes a gente come uma porcariazinha na rua, do tipo, eu vou me alimentar com isso aqui porque vai me saciar até a hora que eu For vou realmente. realmente jantar, almoçar, tá? O desejo é a mesma coisa. Às vezes a gente faz uma rapidinha só pra dar uma saciada, ó. E às vezes a gente tem um banquete de intimidade. É Sim. aquela coisa que matou nossa fome mesmo. Só que as mulheres têm menos fome que os homens. Essa é a diferença. Na verdade, né? a mulher ela tem que ser ativada essa fome, Eu, né? lógico, então assim, o que acontece é que a gente não sabe entender quais são as horas que a gente tá com fome. A gente não consegue distinguir quais são os momentos que a gente tá Sim. com essa fome. Esse desejo vem da onde, Nath? Vem de um Pix, minha filha. Né? Nossa, Vem numa às vezes voltinha no shopping. Um passeio com o cartão de crédito Né? dele. Tem tantas coisas que ativam Uma o nosso ida no salão de desejo. beleza. Não é? Gente, esses maridos precisam ouvir mais a Nath. Nossa. Libera o cartão. Ai, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, é pago. ótimo, é. Nossa, isso daí te dá maior Hoje eu busco as crianças libido. e já trago o jantar. Meu bem, se você soubesse o orgasmo naturalmente que a Né? gente tem ali dentro, ao ouvir essa frase, amor, deixa que eu lavo a louça. Isso é fantástico. Né? Então, estou brincando aqui, mas é muito realidade. A gente precisa entender como que a gente. Como que funciona o nosso Vocês aceitam desejo. café? Vocês querem café? Eu aceito um cafezinho. Obrigada. A gente precisa entender como que a gente funciona para o nosso desejo, que ele também pode ser responsivo. Pode ser que eu não estava afim, mas que eu fui tão bem estimulada, ou que aconteceu algo tão bom entre a gente, ou que me despertou para aquilo, e aí eu tive uma relação, uma intimidade maravilhosa. Então, algumas mulheres que me procuram sempre têm, a maioria, sempre tem uma queixa muito parecida. Eu não sei o que aconteceu com a minha libido, ela foi embora. Eu amo aquele Mas homem, mas a minha libido foi embora. O que eu faço, esse Nath? despertar, né? É esse despertar. Assim, em algum momento, Obrigada. em algum momento, aquele homem tá falhando ou deixando de fazer alguma coisa que é o que desperta, né? Na mulher, esse desejo que para ela é muito. É um fogão a lenha, né? É um fogão a lenha e o homem é o cooktop. É verdade. A mulher é um É fogão a lenha. elétrico, né? Exatamente. mulher Só um é- botãozinho. Exatamente. É a lenha. Então, eu gosto de trazer essa consciência para as mulheres de que quando a gente fala, até vou pegar o gancho que você trouxe, meu marido tá falhando, ele tá errando em alguma coisa, aquilo ali tá diminuindo o meu desejo. Veja bem, o desejo, ele nasce de uma admiração. Sim. Eu admiro aquele homem por tal coisa, né? É um bom pai. Eu admiro aquele homem porque ele é um bom companheiro. Eu admiro aquele homem porque ele é um bom filho. Eu admiro aquele homem. E aí ela começa assim a ver que todas as qualidades ativam muito o desejo dela. Mas a gente tem que lembrar, inclusive por conta da nossa idade, que a responsabilidade do prazer é minha. O prazer, ele é meu. Eu não posso Porque é o terceirizar. meu prazer, né? Exatamente. Minha. Eu não posso terceirizar. Isso não é uma obrigação do meu companheiro me dar prazer. Quem tem que dar prazer para esse corpo sou eu mesma. Eu sou responsável por tudo que acontece com esse instrumento de prazer. A genitália não é um instrumento de prazer. Todo o meu corpo é um instrumento de prazer. E é isso que muitas mulheres não entendem. Acha que o companheiro é o Terceiriza. percussor. Isso. Ele é o percussor. Mas é porque ele não tá buscando as crianças que eu tô assim. É porque ele me traiu, que meu Aí você desejo tá foi passando embora. a responsabilidade, né? Entende? Aí eu falo, tudo bem, ele te traiu. Como que você ficou nesse 1 mês sem ter intimidade? Você teve intimidade com o seu corpo? Não, imagina, não. Nem quis, nem tinha cabeça pra isso. Então, essa mulher, ela não olha pra ela com essa pitada do tipo, eu sou desejável, eu sou admirável, eu sou uma mulher atraente. É porque né? automaticamente, quando isso acontece, né? Ela perde
o interesse nele e nela também. Nela nunca teve. Porque aí ela começa a se afundar na tristeza, aí ela já não se arruma, ela já não sai de casa, ela não passa uma maquiagem, ela não Sim. passa um batom. Então, isso vai diminuindo A feminilidade o dela, desejo tudo. nele, acabou, e nela também acabou. Porque ela também não tá fazendo nada pra alimentar, né? E nunca fez. Por quê? Porque a gente não teve educação sexual nas escolas. O mínimo que a gente ficou algum dia, em algum evento, alguma palestra, algum workshop na escola, era sobre DST. Sim, É sim. Tá? verdade. Então a gente não teve essa educação sexual nas escolas. Aí a gente não teve educação sexual em casa. Porque, por exemplo, Porque na minha existiu o casa. tabu de falar sobre Na minha isso. casa, meus pais nunca falaram comigo desse assunto. E tudo aí a era gente foi errado, aprender né? Tudo era com as errado. amigas. A Sim. mulher, imagina, o homem, se ele colocasse a mão dentro da calça, estava certo que ele é homem. A mulher, se ela colocasse, já era podada. Tipo, o que que você está fazendo aí? Já bate na mão da criança, já. É, O que que você tá. Então, ela nunca teve esse direito de de se tocar para se conhecer desde criança. E dentro dessa fatia que a gente trouxe, dela estar mais madura, mais vivida, mais Uhum. experiente, aí ele não olha mais pra ela, mas ela também não colheu. Sim. Então, a gente precisa trazer, principalmente, o ativo principal da sexualidade da mulher, a autoestima. Se essa mulher não tiver autoestima fora da cama, ela nunca vai ter na cama. E vai deixar aquela insegurança dominar, né? Sim, Porque é uma insegurança, aquela insegurança domina, ela se torna dependente emocionalmente, sexualmente daquele homem, que a hora que ele sai de cena, pronto, ela trava. ela trava. Eu tenho algumas situações que eu já atendi de mulheres que terminaram relacionamentos depois de muitos anos, e aí ela se viu solteira e ela não sabe flertar. É. Ela não sabe se arrumar pra sair sozinha. Ela não sabe, ela não tem condições de olhar pra ela. Aí ela tem uma briga com o espelho constante. E aí ela chega até mim e fala: eu preciso de ajuda. Eu não me reconheço mais. É porque enquanto tava ali naquele relacionamento, né, era se arrumava Para o outro. Para para ele. sair com ele, para É. ir com ele, e aí a gente tava falando sobre isso no E almoço, mudar né? toda a dinâmica Depois- da situação. Exatamente. Você fica é. assim, perdida, porque muda a sua dinâmica de vida, né? Muda o pra quem, o porquê, né? Os objetivos que você tem ali. E a mulher se vê perdida mesmo, né? Muito. Se ela não tiver esse trabalho constante sobre a vida dela, sobre o corpo dela, ainda estando num relacionamento, quando ela sai, ela se perde. Exatamente. Ela fica perdida e não consegue fazer aquilo sozinha. E é por isso que muitas ainda demoram pra entrar de novo num relacionamento, porque ela não se acha atraente, né? Ela não se acha desejável. E quando entra, infelizmente, ela começa a repetir os mesmos, Padrões. as mesmas Ou coisas. entrar numa roubada, né? Por carência, né? Por e tal. carência, etc. E às vezes ela entra com os mesmos, vamos pegar os vícios, né? As mesmas coisas que ela vivia no outro relacionamento, ela começa, de uma forma diferente, ela começa a viver dentro do novo relacionamento. Então, de nada adianta a gente olhar para baixa autoestima se a gente não souber a causa dela. Então, uma das coisas que eu cuido da sexualidade da mulher é exatamente da causa. Porque não adianta a gente olhar superficialmente a baixa autoestima. A gente precisa olhar mais profundidade para entender aonde que essa mulher precisa de ajuda. Sim. Né? E aí eu falo que aí sim eu ligo a chama de cada uma, porque a hora que essa mulher está comigo dentro de um determinado período, que ela está sendo cuidada, que eu monto um calendário para ela de autocuidado, e que também desperta essa Que ela tá autoconfiança. pensando nela, somente nela. Somente nela, que aí ela desperta essa autoconfiança, aí as mensagens que eu recebo delas é: Nath, hoje eu acordei com uma vontade. O que você fez? O que você pôs naquele café? Nath, meu corpo tá gritando de vontade. E Pus eu fico autoestima, pus confiança. Aí eu fico assim, que bom, né? Tá vendo como você precisava de Nath nessa vida? Então eu tô criando uma pílula de Nath pra vocês, uma injeção de Nath. E aí vou mostrando pra ela que quando ela começa a se desenvolver por ela,
o relacionamento muda. Muda. A empresa muda. Tudo A, muda. a forma como que ela lida com a maternidade muda. O dia a O dia relacionamento com os transforma. amigos, né? Tudo muda. Então, ela tem que entender que eu sou a pessoa que vai me amar até o último dia da minha vida. Então, o que eu posso fazer por mim? E aí tem mulheres que estão lá nos 45 do segundo tempo e quer tentar salvar um relacionamento. Nath, eu preciso da sua ajuda. Eu não faço milagre, meu amor. Não existe ainda a Santa Nath, entende? Nós vamos precisar de buscar muita É coisa um em você, trabalho, né? É um trabalho. que inclusive tem processos. Sim. A gente precisa entender que você vai passar por esses processos, inclusive vai ter dias que você vai me odiar. É igualzinho na psicóloga, vai ter dias que você vai odiar a sua mentora sexóloga e vai ter dias que você vai me amar. Mas aí quando você passar por esse processo de fazer as pazes consigo, aí você já começa a definir esse ato de amor próprio que não pode parar, porque a mulher ela só se ama quando o outro elogia, quando ela tá bonita, É. quando ela vai no Quando salão. vem do outro, né? Nunca quando ela olha no Nunca é espelho. E, exatamente, Fala, "Nossa." quando ela decide viver um relacionamento saudável com ela muda a cama. Então, esse processo que eu passo por ensinar essas mulheres foi uma das grandes, foi uma das grandes viradas de chave do meu trabalho. Porque todo mundo falava assim, ó, mas como é que faz pra ir na sexóloga? Tem uma plaquinha lá na sua sala e tal? Então, eu falei, gente, eu não vendo droga. Não é legal, não é Ficar ilícito. escondida. Eu não posso ficar escondida assim num quartinho Meu lá trabalho não é ilícito, gente. Exatamente. Eu quero quebrar isso, eu quero mudar esse conceito de que a pessoa vai até a sexóloga pra resolver só a questão da intimidade, do sexo. Ela precisa resolver com ela. E aí eu falei, eu vou estar onde todo mundo pode ir. Eu quero estar na onde você vai no salão. Quando você entra no salão, você tem vergonha de falar que seu cabelo tá feio, que você vai cuidar? Não. Então com a sexóloga tem que ser a mesma coisa. E eu consegui isso. Então, durante esses 15 anos que eu trabalho com sexualidade, eu comecei naquela fase onde as pessoas tinham medo de parar na minha porta, onde as pessoas deixavam o carro distante, ia de pé até o meu negócio. E hoje... a Ia de galera óculos escuros, assim, com o cabelo assim, né? Aí hoje as pessoas falam, ai, te vi no mercado, ai, vem cá, vamos tirar uma foto. Ai, eu tava no evento com você, faz uma selfie comigo, não sei o quê. Eu falo que tudo eu consegui, eu realizei profissionalmente o maior sonho da minha vida, que era Porque- quebrar isso. Porque até uns anos atrás, até falar que ia no psicólogo era tabu. Ainda Ainda é se a gente até for hoje. ver, melhorou muito, Melhorou né? muito, É, melhorou muito, porque assim, as pessoas estão vendo que terapia é uma necessidade, né? Ponto. As pessoas precisam tratar da saúde mental, né? exatamente. Assim como eu cuido do meu corpo, né? Assim como eu cuido da minha saúde, faço check-up todo ano, como eu faço Papa Nicolau, eu preciso cuidar da minha cabeça. Exatamente. E a minha autoestima, a minha confiança, a minha sexualidade precisa ser cuidado também, né? Porque faz parte do meu corpo. Então, há um tempo atrás, até ir ao psicólogo era um tabu, né? Fazer terapia? Não faço terapia. Tá toda semana lá na Não sou psicóloga, 2 vezes louco, por semana. não sou louco. Não sou doido fazer Imagina terapia. eu ir na Imagina, psicóloga. sou maluca. Você não vai levar o seu filho no psicólogo? Não, né? Doido? Então, assim, quebrou-se muito tabu, mudou. Sim. né? E hoje as mulheres falam comigo coisas que não falam nem com o GO. E aí, deixa eu te fazer Eu uma acho muito legal. pergunta, porque assim, aproveitando o gancho da psicologia, né? Eu sou psicóloga, já vi muito casamento acabar por conta da terapia. E por causa do seu trabalho. Já vi muito casamento. Viu, né? Nath faz e desfaz, não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes aflora aquela mulher Nunca tanto. apareceu um marido lá na tua porta pra querer te Graças a- bater? Não, inclusive... Porque eu já ela escutei história de descobre. psicólogo que o marido apareceu na porta do Sim, eu tenho várias consultório. amigas psicólogas e Nath, elas me contam aí você mesmo. aflora a mulher, ela descobre que o problema é aquele marido, que ela não quer transar mais. Sim, ela vai aí ela pro troca. rumo. Mas aí eu incentivo, Ela vai ela fazer a troca, fila minha andar. filha. Troca, minha filha. Anda porque essa fila. Esse negócio não tá bom pro seu lado. Você fez uma escolha ruim. Então. Troca isso. É assim, ó. Como eu disse, a gente tava proseando no início, né? Eu tenho 15 anos de carreira. E quando eu comecei, eu tinha um determinado preconceito de falar com os homens. Eu não me sentia preparada, eu, inclusive, não Conta tinha do todas as assunto, formações né? que eu tenho hoje, né? Sim. Então, como empresária do mercado íntimo, eu tinha uma loja, uma boutique sensual, que vendia lingeries, acessórios, brinquedinhos e tal. Atendia clientes homens muito pouco.
Era tipo 5% do meu cliente eram Era homens. 95% eram as esposas. Então, eu vim buscar isso aqui que meu marido viu no seu Instagram. Ai, meu marido mandou essa lingerie aqui no direct e eu vim buscar. Então, eu sempre gostei disso. E aí, eu percebi que eu criei uma narrativa que eu me tornei amiga dos maridos. E eles não iam na minha loja. Tipo, eles tinham dificuldade, ia lá no Não, seu Instagram e mandava a mulher ir Eu falava lá. assim, amor, você precisa ir lá na Nath. Eu achava aquilo o máximo. Porque a mulher chegava na minha loja e ela parecia que ela era minha amiga de 10 anos. Então, isso é muito legal. E aí, pensando nisso sobre preciso fazer uma conexão desse casal, eu criei um produto, que é uma palestra para casal. E chama Muito Prazer. Ótimo. Então, eu acredito que esse foi um gancho muito bom que eu tive para ter os maridos perto. Porque eu nunca quis atender homens, Uhum. não por nada. Eu me especializei em mulheres e quis Sim, continuar, sim. né? E aí foi muito legal, porque eu virei o assunto do churrasco. Os amigos estavam no churrasco, as mulheres sentadas lá, os caras cortando carne aqui, falando da Nath. Você precisa de ir, porque aquela palestra salvou meu casamento. Porque ela é maravilhosa. Não, você já viu ela? Não, ela tem 1,5 m. Ou ela é um perfume importado. E aí eu vejo os maridos no supermercado, na farmácia, eles fazem assim, e aí, Nath, bom? Eles parecem meus amigos. Com o maior respeito, com o maior Sim, carinho. Porque eles sabem que aquilo é bom pra eles, pro relacionamento. Muito. Mas a narrativa que eu construí ali foi de não culpem os maridos. Nós somos as grandes culpadas de muita coisa que a gente não aprendeu. Ou, maridos, vocês têm culpa disso? Então, na internet eu falava muito sobre relacionamento. Hoje eu falo um pouco menos, né? O meu foco hoje tá voltado mais pra autoestima e pra libido. E aí isso foi muito legal, porque como a gente faz e desfaz casamentos, eu acho que eu mais fiz. Eu mais salvei, eu mais conectei. Sim. E até hoje eu nunca tive problema. Nenhum marido foi atrás de mim, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Os padres agradecem. Mas eu né? acredito muito que, sim, quando a mulher tá mais empoderada, quando a mulher tá mais resolvida e que ela está ao lado de um cara que pensa pequeno, Uhum. porque já vamos falar o que português rasgado, não importa o tamanho do documento do cara. Não. O que importa é o tamanho do pensamento dele. É. Outro dia me perguntaram no podcast, Nath, tamanho é documento? Eu falei, experimenta se envolver com um cara que pensa pequeno. Não importa o tamanho do documento dele, mas experimenta se envolver com um cara que não te incentiva a buscar mais conhecimento. Ele não tá pensando ali sobre o que a esposa tá evoluindo com ele. Ele acha que se ela evoluir, ela vai embora. Ou ela evolui e ele não acompanha, né? Exatamente. Então essa foi a intenção da minha palestra. Fazer com que os maridos pudessem também entender que quando eu levo a mulher para o curso, ou que eu quero que ele incentiva ela para ir para um curso, é porque Não é pra falar mal dele, não é pra ser inimiga dele. Não, mas é que eu quero que ele entenda que seja bom para eles. Para os E dois. que quando ele tá sentado numa palestra comigo uma vez por ano, perto do Dia dos Namorados, a ideia é essa. Uma vez por ano, ele tá sentado ali e ele tá vendo com quem a sua mulher tá sendo cuidada, Uhum. aquilo ali já gera uma conexão do tipo, não é que a Nath falou mesmo? E eu vejo uns cutucão assim, ó, não te falei que ela ia falar disso? Eu acho o máximo, né? E aí tem horas que os maridos fazem assim pra mim, na palestra, que tipo, não acredito que ela falou isso. Tem horas que eles fazem assim, ô Nath, quero falar tal coisa. Eu acho o máximo. Até porque o maior fã da minha palestra de casal é meu pai e minha mãe. Eles estão sempre. Eles sentam lá na frente. Sério, que Eles legal. Eles são o casal que eu falei assim, ó, vocês indo, vocês estão me prestigiando. Eu não quero que vocês vão por obrigação, quero que vocês vão para me prestigiar. Porque o assunto não é para vocês ficarem com vergonha. Nós vamos falar do que dá certo na cama, nós vamos falar do que dá errado, do que dá errado, nós vamos falar das rinchas de relacionamento, das coisas boas de relacionamento. E eu vi vocês brigarem uma vida, vi vocês se acertarem uma vida, eu vi coisa muito boa acontecer. Só que vou falar umas safadezas lá, pai. Então, quando eu falar umas safadezas, não me olhe, tudo bem? Ele, tudo bem. Hoje ele fica assim, mas tem que fazer mais vezes no ano. Porque é legal pra gente rir, filha. Porque você não viu tanto que os maridos gostam? E sim, Nath, os maridos tiram foto comigo no final, com as esposas. É muito interessante. Ô, Nath, e a sua criação foi com tabu? Ou seu Muito. pai e sua mãe era mais... Muito. Meus pais vêm da roça.
Não tinha essa. Nunca teve. Lá em casa, a gente não andava de calcinha na frente do meu Igual na minha pai. casa. A gente, pra eu colocar biquíni na frente do meu pai, assim, levou muitos anos. Era sempre de shortinho por baixo. As viagens. Pijama sempre mais compridinho. Não podia ficar com a polpa do bumbum aparecendo. Igual em casa. Então, assim, quando eu falei que eu ia estudar sexualidade, meu pai regalou os olhos Ia te desse perguntar isso agora. tamanho. Qual foi a reação dele? Ele só bateu 3 aqui nas minhas costas, 3 tapinhas e falou: tô contigo. Se você quer fazer isso, vai fazer. Não conta comigo financeiramente pra te ajudar. É o que você quer fazer? Tipo assim, você quer estudar isso aqui? Se vira. Eu já era graduada em administração quando eu fui estudar sexualidade. Eu tinha 28 para 29, né? E aí, ele não sabia o que era, só que aí eu costumo brincar que ele falou assim: mas você vai ensinar as pessoas a transar, Natália? Aí eu falei: pai, não, pera. Sexualidade é diferente, pai. Eu também não tinha essa expertise que eu tenho hoje. Mas eu achava que eu ia ensinar realmente as pessoas a tchuplef no rachofar, entendeu? E aí eu falei assim: não, pai, não. Ó, porque aí eu falei: vai que ele não vai incentivar, né? Falei: não, pai, o negócio é o seguinte. Eu tava casada nessa época. E aí eu falei: pai, o negócio é o seguinte. A gente vai ensinar as pessoas a ter educação sexual, tá? Inclusive eu vou trabalhar com mulheres, que é o que eu quero, tal. Eu já tinha loja nessa época. E foi a loja que me empurrou, Te né? deu pra esse direcionamento. Sim. Uhum. Eu falo que Deus me usou para ser empresária do mercado erótico, do mercado íntimo, para que eu pudesse me conectar com mulheres e que hoje eu fizesse essa grande transformação que eu faço na vida delas. Mas o tabu começa dentro da família. Porque ele falou assim: tá, você vai ensinar as pessoas a transarem, Natália? Eu falei: não, pai, mas se precisar a gente ensina. Eu vou lá ensinar. Não, se precisar a gente ensina. Porque aí eu falei que eu queria dar curso no futuro e tal. Aí eu falei: não, pai, mas ó, é o seguinte também, se precisar a gente ensina. E aí ele me deu 3 tapinhas nas minhas costas, falou: então tá, vai, boa sorte, Deus acompanha, porque eu tinha que estudar fora, porque aqui não tinha nada, Campinas não tinha nada, então fui pra São Paulo, Será que né? na cabeça dele tava rolando uma coisa assim, mas nossa, será que minha filha vai Não, ser aí de job agora? Gente, não é detalhe, aí eu possível, cheguei de São gente. Paulo com as apostilas. Aí eu falei: vem cá, queria te mostrar pra minha mãe e tal. Mas não tem rola aí, não? Eu falei: não tem rola. E aí ele começou a levar na brincadeira, ele começou a zoar. A gente começou a quebrar muito isso, porque aí eu virei o assunto da família no Natal, no Ano Novo, nas festinhas, do que as minhas tias falavam assim: eu preciso falar com você sobre pompoarismo. A prima chegava e falava: tem um lubrificante lá, assim, tal coisa. Então, Passa aí, né? e aí, às vezes, alguém tava se separando na família. Aí a tia falava: procura a Natália. Então, eu virei a zoeira da família, porque ninguém levou a sério aquela coisa, ela fala de sexo. Porque eu sou muito zoeira. Uhum. Inclusive, eu me tornei essa pessoa leve na zoeira depois que eu também aprendi a me conhecer mais. Sim. Porque eu também era super fechada, venho de uma criação muito fechada, sabe? Que É sou comportadinha e É tal. porque não sei o quê. assim, na verdade, ninguém gosta de falar. Mas todo mundo faz. Todo Faz mundo parte faz, do ser mas não quer humano. falar. Não é? Se a gente tá aqui. Inclusive, na palestra de casal, eu fiz isso. Gente, é o seguinte: se eu tô aqui hoje, se vocês compraram ingresso, se vocês estão aqui, é porque esse casal transou. Levanta aí, pai, levanta aí, mãe. Isso aqui. Não é? Falei: eu sou o sêmen, não. Eu sou o esperma mais safado, mais espertinho do meu pai. Dos 15 milhões de espermatozoides que tinha ali, bem, só sobreviveu eu. Do Espírito Santo foi só Jesus, gente, porque o resto Você foi tá tudo pelo entendendo? sexo, ué. Eu sou o espermatozoide mais esperto do meu pai. Então, já que eu tô aqui, vou brilhar, bem. Você tá entendendo? Vou fazer a coisa acontecer. E é nesse assunto, então eu vou ser a melhor. E aí, vamos brincar. E aí, brincando, eu quebrei o tabu na minha casa. Hoje a gente fala com naturalidade, com determinadas coisas. Eu levo meu pai no meu urologista. Entende? Então, assim, é muito saudável. Hoje, com os sobrinhos, com os afilhados, né? Às vezes eu brinco com ele coisas que a minha irmã não brinca, né? Então, é gostoso. Tem sobrinha adolescente? Tenho. Vem conversar com você? Já vieram. Inclusive, irmã, tô te contando agora. Tia, beijei na boca. Falei: pelo amor de Deus. Sabe aquela coisa gostosa? Seu pai já te deu um preservativo? Calma, tia, eu só beijei na boca. Na boca. Aquela coisa. É super gostoso. Hoje é mais saudável do que antes, quando eu comecei. Mas antes ainda tinha muito tabu, né? Com as crianças, com as coisas. A internet ajudou.
mas Sim. atrapalhou muita coisa também. Sim. E Então hoje O acesso ficou fácil, porém tem muita informação superficial e muita informação mentirosa, né? Fake, né? Exatamente. Então, eu brinco que foi um orgulho. Eu sinto muito orgulho da minha trajetória profissional. Tenho até hoje muito orgulho de tudo que eu fiz, de tudo que eu construí, as barreiras que eu quebrei, os tabus que eu quebrei. Eles serviram, inclusive, para que outras empresárias viessem depois de mim, da minha cidade, inclusive, abrindo portas para que elas pudessem vender produtos, para que elas pudessem estar em reuniões com outras mulheres. Mas eu segui um outro caminho, que é de falar de amor próprio e sexualidade. E hoje, os produtos eróticos, eu vejo que as mulheradas hoje consomem mesmo. Sim. Antes era vergonhoso, né? Alguém assim, ai, vou no sex shop, ai, meu Deus. Eu fui com um amigo gay. Na época, eu tinha vontade de ir, porém tinha vergonha. Eu tinha acabado de me casar. E ele me levou. Foi o melhor dia com um amigo gay, é maravilhoso. E tem uma grande diferença. Mas Que antigamente as pessoas entravam num sex shop e tinha infinitas pirocas penduradas. Era aquela coisa horrorosa, né? Muitos produtos fálicos, imitava, né? Então muito realístico e tal. Quando eu decidi ter uma boutique sensual, eu falei, eu quero um lugar onde as mulheres podiam fazer um happy hour. Mas aí elas podiam sair de casa, falar pro marido, eu vou lá na Lolita. E a hora que eu voltar, vai ter um tipo left no Ratchelfly. E aí ele tava sempre esperando. E aí ele falava assim, amor, que dia que vai ter Lolita de novo? Então, foi uma sacada legal de legal. pequenas reuniões que eu fazia. E se caso algum dia esse marido se tornasse meu cliente, porque aí ele ia na minha loja assim, tipo, no dia dos namorados, comprar um negócio. E ela dá uma olhadinha. E ela dá uma olhadinha, ele chegava e fazia assim, mas cadê os? Eu falei, não tem. não tá pendurado, Não não tá tem, não, mas exposto. não tem. Eu só escolhi trabalhar com toys de luxo, com uma coisa Aham. diferenciada, com um perfil diferenciado, com lingerie diferenciado. Então, eu construí uma boutique sensual. É diferente do sex shop. Só que os produtos de sex shop, eles se tornaram hoje um alvo fácil, principalmente pós-pandemia ou dentro da pandemia, para você ter uma renda extra. Sim. Então, antigamente você só comprava com CNPJ. Hoje, com CPF, você tem uma quantidade razoável, qualquer pessoa consegue comprar. Só que o perigo tá aí, você vende Então, sem instrução. É isso que eu ia falar, É. assim, tem muitos serviços que acabam virando fontes, assim, de renda, né? Uma É. segunda fonte de renda, mas que não tenha uma pessoa ali para orientar, né? Para fazer aquela educação sexual, por exemplo, né? Para mostrar para que serve, se é apropriado usar, se não é. Então, a gente pode citar aí diversos, né? Manicure, por exemplo. Sim. Né? Existem pessoas que nunca fez uma unha na vida, chegou na pandemia, foi fazer unha, virou manicure, assim, sabe? Do dia para a noite, né? Então, algumas profissões estão, assim, sendo derrubadas, né? Por conta disso, né? Por conta da prostituição do mercado. Exatamente. Eu respeito todas as sacoleiras que colocam os seus produtos ali no carro, vai atrás dos seus clientes, no salão, na onde tem gente, numa concessionária, onde tem muitas mulheres trabalhando. Eu respeito, mas eu não admiro quem não busca crescimento profissional. É isso Eu que investi eu ia muito falar. na minha carreira para chegar onde eu É cheguei. isso que eu ia te falar. Eu acho que tudo pode ser feito desde que você se empenhe naquilo que você está fazendo. Exatamente. Você não saia fazendo aquilo só por hobby, só por uma renda extra, só por... Vai procurar saber o que você está fazendo. Conhecimento, Porque você tem que informação, fazer, você vai né? fazer bem feito, você não vai fazer meia boca. Então, vai fazer? Estuda. Hoje a internet tá aí, ó, para você pesquisar onde você quiser, no YouTube, no Google, no ChatGPT. E não é só isso, também a pessoa às vezes compra o produto de sex shop e aí ela comete o primeiro erro, que é vou colocar no carro e vou levar para as minhas amigas. Vou colocar no carro e vou fazer uma reunião à tarde. O carro fica no Esquenta. sol Uhum. e o produto não pode ter contato com o sol. E aí foi aquele monte de produto junto, tudo Isso, esquentando. esquentando. E aí o que acontece? Como ela não tem informação, ela comprou um produto que ela gostava de usar. Então, eu gosto de lubrificante. Aí ela comprou 20 lubrificantes, 15 lubrificantes, só para começar, e começou a vender. Aí ela foi lá na manicure.
Posso ficar um dia aqui, uma tarde aqui, e oferecendo meus produtos e tal, sei o quê. E aí ela começa a oferecer pensando no que ela usa na cama, na intimidade dela. E lembrando, o que dá certo pra uma não dá Não dá pra certo outra. pra outra. Então você precisa ter o mínimo de conhecimento. E aí elas ficam assim, tá, Nath, eu fui lá em São Paulo, dei uma passadinha lá no Brás, eu comprei uns 3 mil reais de produtinho de sex shop. Você me ensina? Ensino. O treinamento é X. Ah, tem treinamento? Tem. Se você quiser buscar os treinamentos da marca, você vai ter que entrar dentro de uma distribuidora ou esperar aquela marca te dar o treinamento dela específico. Agora, eu não treino por marcas. Eu treino falando de bem-estar íntimo e sexual. Então, de nada adianta eu te ensinar a vender esse lubrificante da marca XPTO, mas você não ter a identidade, a fala de construir uma venda naturalmente com lubrificante. Por exemplo, como que eu vendi lubrificante uma vida inteira? Gente, eu pagava aluguel da minha loja vendendo só lubrificante. E não era barato. Eu tinha 3 funcionárias, sabe? Uma equipe de marketing, despesa, né? Contador, energia, internet. Então, eu pagava o aluguel da minha loja só vendendo lubrificante. Primeira coisa, a mulher que não tem lubrificante, ela não é bem resolvida, ponto. Aí você fala, não, mas eu sou bem molhadinha. Não, querida, você não tá entendendo. Você tem que beber 2 litros de água por dia? A sua pepeca também gosta de estar molhada. Compre. É mesmo, né, Nath? Tem que ter. Tem que ter, meu bem. Tem que ter. Eu vendi um lubrificante em segundos. Se você, vendedora de sex shop, estiver me assistindo, faça essa estratégia, minha filha. E até hoje. É isso. Mete a fome com a vontade de comer. Você tá entendendo? Tá Se você tudo abrir o certo. story e falar, olha, gente, chegou um produtinho que você que é sequinha precisa. Não, pronto, já não vai vender, porque a mulher seca, ela não vai querer. Ela vai falar, ó, eu preciso daquele trem que você falou que eu sou seca. Não vai. Não vai. Não vai. Então, chá de lingerie, eventos. Eu usava segundos com criatividade erótica, eu vendia. Então, eu acho que quando a gente usa essa expertise, Sim. lógico, de anos treinando, não tem, né? Nada vem da noite pro dia. Não. Eu fui entendendo o que eu precisava para eu poder construir essa intimidade com essa mulher. Então, nesse meu lado empreendedor, deu muito certo as minhas estratégias. E hoje, eu vendo essas estratégias. Eu vendo e entrego um treinamento para que essa mulher se capacite para poder capacite pra fazer treinar, isso. vender, se preparar. Porque aí ela fala, nossa, comecei com 10 lubrificantes, depois daquela técnica sua lá, eu vendo 50 lubrificantes brincando. Eu falo, a ideia é essa. Empreender, você tem que entender que tudo você tem que usar um diferencial. E aí a vendedora de gelzinho venceu, meu bem. Ela venceu. Ela é especialista em autoestima, autoconfiança. Ela desenvolve mulheres, ela aplica mentoria. Ué, Né? a vendedora É de isso. gelzinho venceu. Claro. Nath, agora a gente chegou numa parte do programa que tem o nosso quadro Chama a Ana, onde ela vai trazer pra você perguntinhas Eu gosto que de você chama. vai responder. Eu gosto de chama. Meu método chama. Deu certo. É. Chama a Ana. Então, vamos chamar a Ana. A Ana tá lá no estúdio dela, todo rosinha, reformulado, outubro por conta do rosa. Outubro Rosa. Você Tá também combinar, veio. vai ó, combinar com a Nath. caráter. Ana, tem pergunta pra nós? Pra nós não, né? Pra Nath. Pra Nath. Oi meninas, Carla e Cíntia, tudo bem com vocês aí no estúdio? E a gente tá com uma convidada que é caliente aí, hein, gente? Com a Natália Fernandes, sexóloga, terapeuta sexual. E eu tenho uma perguntinha pra você. Natália, o que muda na vida de uma mulher quando ela se reconecta com a própria feminilidade? Porque eu acho isso muito importante. A gente vive tanto no automático, né? Se reconectar com a nossa feminilidade é muito importante. Comenta aí com a gente, por favor. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que feminilidade tá ligada a partir do momento que a gente fala, estou sendo feminina. E aí, o que muda na nossa vida a partir do momento que a gente decide usar esse nosso poder pessoal? Muda tudo. Porque, sabe aquela mulher que não gosta de batom? Ela aprende a gostar. O feminino, ele começa na energia. Já ouviu falar que muita gente, tem mulheres que usam energia masculina? Eu já usei muito tempo da minha vida. Eu não deixava meu namorado carregar sacolas. Eu não entendia essa questão de vou fechar a porta do carro pra você. Pode deixar que eu troque a lâmpada. Essa é a energia masculina que eu tinha. E quando a gente usa essa energia feminina, tudo troca, tudo muda, tudo é diferente. Então,
entendam que a gente precisa dessa nossa energia feminina pra gente resgatar o nosso poder pessoal. Tá respondido. Muito bom. Vamos ver se tem outra pergunta. Ana, qual que é a próxima pergunta? Natália, eu tenho mais uma pergunta para você que eu acho que a maior parte das mulheres quer saber. Qual foi o momento da sua vida em que você precisou resgatar a sua própria autoestima? Porque a autoestima, eu acho que ela é a base da nossa vida, né? Sem ela, eu acho que a gente não conquista nada. Você pode comentar aí pra gente? Muito delicada essa pergunta, mas muito necessária. Eu vivi com baixa autoestima muitos anos, inclusive mais da metade da minha vida sem autoestima. E aí eu achava que ter autoestima era me arrumar, era me sentir produzida, era estar com uma roupa bonita e se sentir elogiada. Só que autoestima é como a gente se trata. E eu me tratava mal. Eu sempre me xinguei por ser baixinha, por ter um quadril muito grande. Eu sempre achei que eu tinha uma testa muito grande. Então, eu me maltratava. Eu não tinha muito hábito de me olhar no espelho. Eu não me achava tão bonita como as minhas amigas. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que a autoestima está ligada com a forma com que a gente se trata. E eu me tratava muito mal. Então, eu era uma mulher que tinha autoconfiança, mas eu não tinha autoestima. E se a gente pudesse ter aula de autoestima na nossa casa, nas escolas, pode ter certeza que nós mulheres seríamos muito mais bem resolvidas. Ana, qual é a próxima pergunta? Se tem, né? Nath, a terceira pergunta eu achei muito interessante. A gente está no século XXI, mas você acha que as mulheres ainda têm medo de falar sobre sexualidade? Você acha que está assim ainda? Ou as mulheres estão mais livres, mais tranquilas para falar sobre esse assunto? E antes da gente pegar a sua resposta, Nath, eu gostaria de deixar uma mensagem que a gente está no Outubro Rosa. E eu acho importante conscientizar as mulheres que, para elas não terem medo de fazer o autoexame, para se tocar, se conhecer, porque é sempre o melhor na vida é a prevenção. Não é porque você se tocou que você vai encontrar alguma coisa errada no seu corpo. O importante é você se conhecer, porque se você descobrir algo diferente em você mesmo, você tem tempo hábil para se tratar. E eu vou ficando por aqui, desejando uma ótima semana e lembrando que semana que vem tem mais 40 Mais Pode. Ana, muito obrigada pela última pergunta, porque eu tenho certeza que ela que teve que cortar, viu? Porque é esse tipo de assunto. Mas vamos lá. Responde a pergunta pra. Eu acho que melhorou muito. As mulheres ainda têm um determinado bloqueio falando de sexualidade, mas porque não se conhecem. A partir do momento que ela se permite se desenvolver a sua sexualidade, entender que o prazer é seu, que ele está embutido no seu corpo e você é responsável por chegar lá, aí você vai entender que tudo muda na sexualidade da mulher. Então, não tenha dúvida de que quando a gente se coloca em prioridade, a gente sabe que o assunto é libertador. Aí essa mulher, ela decide falar dela. Então, comecem a falar mais de si para que você entenda como você funciona, para que você entenda como você age. Essas mudanças de comportamentos e atitudes estão totalmente ligadas à sua sexualidade. Então, fale mais sobre o assunto. Ótimo. Aproveitando o gancho das perguntas, você falou sobre o seu posicionamento pessoal, de sempre se autocriticar, né? Em que momento isso mudou, né? Porque você falou que você se criticava demais, que você, né, tinha essa baixa estima, né? E qual foi o momento que virou essa chave, que teve essa mudança? Eu sempre fui uma mulher que era perfeccionista. Então, eu queria estar com tudo perfeito para lançar um evento. Eu queria estar com tudo perfeito na minha vida para eu mudar de determinada coisa que eu queria fazer. Eu queria estar com tudo perfeito dentro da minha casa para receber uma amiga. E aí eu fui entendendo, lendo livros, vendo que aquilo ali não era autoestima. Que aquilo ali era baixa autoestima. Ele é um sintoma. O perfeccionismo, ele é o sintoma da baixa autoestima. Porque a mulher que quer tudo perfeito, ela nunca realiza nada. A perfeccionista. Pode ver que tem Tá mulheres... querendo maquiar.
Tem mulheres que estudam, ela se capacita, ela compra um monte de curso, ela fica poluída, inclusive, de informação, mas ela não executa nada. Porque não sabe fazer o que fazer com aquele tanto de informação. Por quê? Porque ela estava esperando o momento perfeito para ela tomar uma decisão. Ou tem mulheres que ficam esperando determinada coisa acontecer para ela fazer no relacionamento. Ela tá esperando o momento perfeito. Eu vou dar um exemplo pro aniversário de casamento. Ela espera o aniversário de casamento ou uma data comemorativa do casal para que ela faça algo novo, para que ela se posicione, para que ela tome iniciativa, para que ela compre uma lingerie bonita, para que ela ponha um vinho para gelar, para que ela e para que aí quando o parceiro chega, ela fez algo, né? Mas aí ela espera o ano inteiro, Pra o fazer momento isso. perfeito, para que ela criar Uhum. coragem para ela fazer isso. E aí muitas tomam essa decisão e não estão felizes com a decisão que tomaram, não estão felizes com o corpo. Aí se esconde atrás de um hobby, aí a luz tá apagada. Mas como é que vai comemorar desse jeito, minha filha? Se o homem não tá nem te vendo. Você tá entendendo? Então, esse perfeccionismo, ele não é saudável para nada na nossa vida, dentro para nosso trabalho, para nossa carreira, para nossa maternidade, para nada na nossa vida. Então, a mulher que é perfeccionista, ela tem um grande sintoma de baixa autoestima. Se você for olhar, muitas das coisas que ela tem na vida dela, ela tá travada. E aí, você precisa ser uma mulher que faz. Tá. Você não pode ser uma mulher perfeccionista, você tem que agir. Agir. Porque quando você entra no movimento de realizar, você tem que realizar. Quando você entra no movimento de realizar, se não ficou bom, depois você corrige. Sim. Isso pode ser pro trabalho, pode ser pro relacionamento, pra Sim. tudo. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi em livros. E aí eu falei, eu sou muito perfeccionista. Meu pai queria que eu tirasse 10. A minha mãe queria que eu fizesse tal coisa e tinha que ser tudo bem feito. A gente não aceitava, né, tirar nota C na escola. Então, muito dos nossos comportamentos vem, sim, da nossa educação. Daquilo que a nossa família cobra da gente. E Sim. eu fui uma mulher muito crítica comigo. Eu só repliquei esse padrão que já Padrão. existia dentro da minha casa. E aí, isso foi uma das coisas que virou uma chave muito rápida. Quando eu decidi empreender, eu falei, eu sou confiante, eu não tenho medo. Se não der certo, eu fecho e monto outra coisa. Então, eu sempre tive confiança, autoconfiança, mas eu não tinha autoestima. Quando eu comecei a empreender, a minha autoestima fez assim, ó. Ficou alta demais e não pode. Você tá entendendo? Aí eu falei, eu vou precisar cuidar disso, eu vou precisar de olhar pra isso. E aí eu fui buscar na terapia como é que eu poderia ter autoestima. Só que era muito superficial. Eu precisava de ter profundidade. E aí eu achei uma formação em autoestima no Brasil, a única que tem. E aí eu fui e eu falei, eu preciso estar com a autoestima em dia, porque o que eu sei de livros, o que eu estudo, o que eu já fui em alguns workshops, seminários e tal, ainda não é o suficiente para que eu também cuide da autoestima de outras mulheres. Tá. Eu preciso estar com a minha em dia. Um dia. Quando a minha estiver em dia, eu vou conseguir, de novo, entrar nesse movimento, porque eu já estava no movimento de realizar. Mas será que estava certo? Será que... Então, eu queria ter mais experiência. E aí, eu fui fazer a formação em autoestima para poder ter essa base que é reconhecida pelo MEC. Então, assim, hoje a gente já está num grau de cuidar da educação emocional das mulheres. Então, a formação em autoestima, ela tem isso. Ela cuida da saúde emocional das mulheres. Ela educa emocionalmente as mulheres. Então, para mim, foi uma virada de chave. Porque você também vai olhando para como você se trata e você vai percebendo o quanto que você é tóxica com você. Com você mesmo. Porque você culpa o outro de determinadas coisas que ele faz com você. Mas você não se culpa. Porque quando você culpa o outro, nada muda, né? Exatamente. E aí eu falei, poxa, como que eu fui tão mal comigo? Como que eu peguei tão pesado? Por que eu fui tão radical comigo uma vida inteira? Né? Por que eu tô hoje ganhando dinheiro, tô empreendendo, o negócio tá dando certo, tá tão maravilhoso? E por que é que eu faço isso comigo? E aí você vai vendo como que você é tóxica. Você fala, não, eu precisava de passar por isso. Eu tinha que passar por isso. Eu tinha que passar por isso. Então hoje eu falo que toda mulher precisa olhar pra autoestima. Toda. Você quer ter resultado na sua vida, você precisa de olhar pra sua autoestima. Perfeito. Nath,
A conversa foi maravilhosa, né? Eu acho que se a gente ficasse aqui, tinha mais conversa. Já acabou. Tá acabando. Isso é uma Tá rapidinha, acabando, gente. tá Isso é uma acabando. ejaculação precoce. Ah, então, Não, mas mas- agora você precisa voltar outras Não, vezes. agora tem que saber o pacote aqui, o presente. Ah. Elas não iam deixar passar eu tô esse vendo, pacote. Elas eu tô não iam vendo. deixar passar esse É pacote. misterioso esse pacote. Amiga, eu tô olhando pra ele da hora que chegou. Mas não é lindo? Lindo. Lindo. Esse cartão, eu fui desenvolver ele agora. Tudo que eu faço, eu sempre estudo antes, preparo uma curadoria para que eu me conecte com essa mulher, com a autoestima, com o amor próprio dela. E aí, eu vou iniciar agora mais uma turma da mentoria Tá. presencial em Ribeirão. Ah, Ribeirão. Em Ribeirão. E aí, as turmas são de 10 mulheres, porque eu fico 3 meses com elas, Tá. né? E aí, depois dou um suporte de mais 3 meses. Então, além das minhas mentorias individuais, no 1 a 1, que tá espalhada pelo Brasil, Uhum. no presencial é muito gostoso, porque eu troco uma energia totalmente diferente do online, né? E aí eu falei, quem vier pra turma do presencial agora no outubro, que começa agora em outubro, vai ter um kit Nat. E aí o kit Nat, ele tem muita coisa do autocuidado. Tá. Então, as mentoradas recebem. As mentoradas do individual, do 1 a 1, que vão, tipo, Brasília, Rio de Janeiro, que eu tenho espalhada, eu mando pra elas e elas não sabem o que vai chegar. É surpresa. É surpresa. Elas não sabem. E aí, é algo que eu desenvolvi com a minha marca e eu trouxe de presente pra vocês. Oh. Isso. Então, aqui vai um cartão que tem... Posso abrir? Só pra vocês mostrarem aí. Pode abrir. Aqui vai um cartão que tem o desenho do autoexame para ela fazer o ano todo. Por que que as mulheres se preocupam só com outubro? Porque a campanha, ela traz essa consciência. Mas aqui tem os desenhos para que a gente possa fazer durante o ano Legal. todo Ensinando como é que faz. como que ela se toca, deitada ou em pé. E fazendo esse movimento na mama de autocuidado. Porque se amar é um estilo de vida, Sim. né? Quem se ama todo dia. Sim. E aí, quando a gente vai falar de saúde, é muito importante. Então, aqui tem um carinho. E aí, lembra que eu falei que o método da mentoria chama? Sim. Tem que ter uma vela. Ai, que linda. delícia. Nossa. Secret Moment que é o nome da minha linha. lindo. É um convite ao amor próprio. E é uma vela afrodisíaca. Vou deixar vocês sentirem o cheirinho. Delícia. É uma vela afrodisíaca. E tem o aromatizador afrodisíaco também. Ó. Que chique. Por que Secret Moment? Nossa, Porque que delícia. é muito excitante Nossa. essa vela. Nossa, maravilhoso. Ela dá vontade de você comer. Não é beijável, mas Nossa, é um cheirinho... muito envolvente. Muito. Nossa, muito bom. Esse momento Adoro dela. que eu desenvolvi para essa mulher, a mesma fragrância da vela tá ali no aromatizador, que essa mulher pode pegar um borrifador e colocar na roupa de cama pra ela, pro maridão, né, pro relacionamento, ou ela pode deixar esse aromatizador ali no quarto, pra eles poderem, né, se envolverem com o cheirinho. E eu falo que a vela acesa, ela é a senha do Hoje Tem. Acendeu a vela? É verdade, porque às, Hoje vezes tem. porque às vezes a mulher não sabe falar pro marido assim o que ela quer. Às vezes ela Mas tem ele vergonha. chega, vê a vela acesa, sente aquele cheiro. Isso. Comprar de 7 dias. Quanto tempo dura essa tem, vela? Dura hoje bastante tem. tempo. Hoje tem. Ó. Desculpa, por que eu falo assim, ó? Usa a vela como a sua chama acesa. Porque às vezes ela tem vergonha de contar pra ele, ou ela tem vergonha de tomar iniciativa, ou ela tem vergonha de ir pra cima dele com uma lingerie nova, com medo do que ele vai falar, ou se ele vai rir, porque ela não tem o hábito de fazer isso. Então, quando ela faz, ela fica mais tímida, mais vergonhosa, né? Então, É eu a falo falta de assim, hábito. exatamente. Sim. Então, eu falei assim, eu vou criar a vela pra você ter o seu momento. Tá? Primeira coisa, você vai lá, vai colocar a vela no chuveiro, lá no seu banho. No chuveiro não, né? No banho. E você vai tomar seu banho. Eu faço uma playlist pra ela poder tomar um banho que ela conecte com o corpo dela. Não é tocar realmente a sua região íntima, mas ela entender onde ela gosta de ser tocada. Que parte É é despertar a gostoso. sensibilidade, Exatamente, né? fazer com que ela entenda que tudo isso daqui é zona erógena. A pele é a maior zona erógena da nossa vida, do nosso corpo, tudo. Então, a gente tem que usá-la.
Que jeito? Tocando. Tocando. Então vai colocar uma música, e eu tenho a playlist, então eu mando a playlist. Ela vai colocar a vela, vai deixar esse cheiro vir todo ali no Ai, que banheiro, delícia. totalmente envolvente pra ela. E aí ela se descobre, vai passar um hidratante depois, ou um óleo de massagem, vai colocar essa lingerie legal que ela quer e deixa a vela acesa lá no quarto. E convida ele e fala, maravilhoso, vamos ter o nosso gostei. momento, porque ela já teve o momento íntimo dela, por isso que chama Secret Moment, porque ela tem esse momento secreto dela ali. E aí ela chama ele depois pra poder brincar. E ela conta pra ele depois que acabou que, tipo, vela acesa é um convite pra gente. E aí pegou. E dentro da minha mentoria, o método que eu desenvolvi chama, que é o que acende a libido a de uma chama. mulher. C, conhecimento. Você precisa conhecer como você funciona. H, habilidade. Se você não for uma mulher habilidosa, Não vai rolar. não vai rolar. Você tem que ter habilidade. A, atitude. Uma mulher sem atitude, na vida, ela não vai ter atitude na cama nunca. M, motivação. Da onde ela vem? Eu te ensino. Da onde Tá. vem? E por último, A, amor próprio. Amor próprio. Chama. Então, você tem que ter essas coisas que são os principais pilares Os do meu pilares. trabalho, onde eu desenvolvo a mentoria, que vocês ficam 3 meses comigo e vocês aprendem dentro desses pilares a como se amar mais, a como se conhecer e saber como você funciona. Tá. né? Então, a vela veio, a chama acesa. O meu emoji é o foguinho mesmo. Eu boto o fogo. Bota fogo. Boto fogo pra vocês. Ai. Espero que vocês gostem. Espero que vocês... Pode revezar a vela. Uma empresta pra outra, então. Eu vou deixar a vela pra Carla, que Não, eu eu não tô... gostei Vai deixar a da vela pra Carla? É, gostei da vela. Tô Então, precisando eu muito dessa espero- vela no Não, momento, eu não. Eu espero que Vou vocês... aumentar essa vela aqui depois. Eu espero que vocês usem e me marquem, Nath. Hoje eu vou ter o meu momento, porque é muito gostoso ver vocês usando um produto que eu desenvolvi com tanto carinho. Que delícia. E é só um dos Muito primeiros, estão bom. vindo outros produtos por aí. Acho que eu vou fazer essa mentoria, viu? Eu já quero vocês lá comigo. Vou fazer essa mentoria. Muito bom. Nath, muito obrigada pela sua presença. Ai, Foi que um delícia de papo, né? leve Muito demais. gostoso. Apesar do assunto, né? Sempre ser um assunto... Mas foi leve demais. Foi. né? Aqui Da próxima foi- vez a gente pega mais pesadinho. Não, da próxima vez a gente dá uma pimentadinha a mais. Eu acho. Da próxima vez eu posso trazer uns apetrechos. Então, da próxima vez você traz uns Isso, negócios assim mais... Que vibra, que é bom. Mas que eu vibrando nessa sala nova, nesse ambiente novo. Maravilhoso, maravilhoso. Espero que vocês fiquem vibrando com Nath e que todo mundo que acompanhou aí o episódio também vibre junto com a gente do lado de lá. Com certeza. certeza. Eu amei também o nosso papo e que vocês emanem muita energia positiva para todas nós mulheres, principalmente as 40 aqui. 40 mais. Exatamente. Nath, muito obrigada. Obrigada eu, meninas. E muito obrigada aos telespectadores por mais um episódio estar aqui acompanhando a gente, porque eu posso. Eu também posso, porque 40 mais pode. Eu queria ter entrado nessa, eu também posso! Eu também posso! De vez em quando vem umas convidadas. Eu também posso. Adorei essa vela. Bom, agora vocês fazem o revezamento dos itens com Carla, né? Não, Carla, Carla, a Carla tá aqui, isso. Bem, Pra vocês poderem usar aí da melhor forma. E eu vou ficar feliz mesmo. Posta lá e me marca. Nath, tô usando aromatizador na casa. Nath, olha, minha vela tá até hoje acesa. Acende a vela. daqui uma semana a Carla posta. Acabou a vela. Acabou. Eu vou comprar outra. Apaga, colocar aqui acende de dentro. novo. Nath, preciso de outra vela. Acabou. Vamos tirar uma foto, gente? Essa vela que não vai durar nem um dia. Que isso?